Estamos de volta com bate-papo esportivo na sua TV Horizonte. E o Atlético tem uma pedreira pela frente no domingo. 4 horas da tarde, no Independência, enfrenta nada mais, nada menos do que o líder do Campeonato Brasileiro, Corinthians. Paulo Roberto Prestes. Dá para acreditar aí numa vitória do Atlético nesse domingo, não? Dá para acreditar se eles tiverem coragem, né? Não ficar lá Corinthians. Quem que o Corinthians tem? O Corinthians tem um bom time, mas nada de jogador que vai fazer uma diferença, que vai... Acho que o Atlético tem que chegar e se impor, né? Não é ficar esperando, tocando a bola de lado. Não faz igual o estilo Cruzeiro ontem. Parte para dentro, faz o resultado rápido. Para a torcida, chamar a torcida para eles e tal, aquela coisa. Agora, se ficar aquela nhaca de primeiro tempo tocando a bola de ladinho, aí... Mas o Fábio Santos, ele até foi meio contra o que você está falando aqui, porque quando acabou o jogo contra o Vitória, ele disse o seguinte, que se a torcida ficar pressionando o Atlético para poder ficar em cima, que o Corinthians não é um time bobo, não. Que ele tem medo que o Atlético possa levar aí um contra-ataque e acabar perdendo, porque ele é um time que joga muito tempo junto, você não tem medo de acontecer algo assim pela regularidade do Corinthians? Não, acho que tem que ter coragem. Se você ficar administrando o Corinthians dentro de Independência, vamos fazer um gol nos 40 segundos tempo, pelo amor de Deus, tem que partir para dentro do Corinthians. Tá jogando em casa, Atlético Mineiro, gente, Atlético. Corinthians é Corinthians, Atlético é Atlético. Eu vou aproveitar aqui, Leandro, né? A gente tem que entregar, né? Já que o convidado, quando vem, a gente trata o convidado bem, claro, né? Mas a gente entrega também. E nas conversas que a gente tem, o Brantinho vive me falando que a torcida do Atlético adora ele. Adora, sou querido pela torcida do Atlético. Gosta mesmo de mim. Tal. Então você pode falar do Atlético também. Posso falar? A torcida do Atlético vai respeitar, já que ela te adora tanto como você fala. A torcida até gosta de mim, quero mandar um abraço para os atleticanos que me seguem, até no Twitter, @VibrantinhoTV, no Instagram também. Igual o Paulo falou, tem que se impor, né, Paulo? Se impor. Agora, Agora ficar respeitando demais. O que eu acho a questão do Corinthians não é nem o time muito, não. É a arbitragem. Porque se tiver algum lance lá, vai julgar pro lado do Corinthians. A gente sabe disso. Isso é verdade. Isso é uma... Já é um histórico, né, Paulo? Isso é um fato. Desde a época do Paulo já é histórico. E isso tem que ser levado em conta. É verdade. Início de campeonato, né? Corinthians jogando fora de casa. Então... né? Mas do outro lado também, os caras sabem da dificuldade que é enfrentar o Atlético aqui. E outra coisa, o Paulo sabe, aí eu também, quando jogava, gostava de jogos assim, contra esses times assim. Time grande que vem pro jogo, que deixa jogar. Corinthians deixa jogar. É o que o Paulo falou, o Atlético tem que se impor. A torcida está voltando a acreditar no Atlético, jogar sério dentro de casa, do Independência, que é o ponto forte do Atlético. Então, acho que o Atlético tem que mandar. Esse que tem que entrar determinado e pronto, vamos pro jogo, dependendo de juiz ou não, o Atlético tem que se impor. É lógico, né? Eu tô falando assim, né? Se jogar, né, a torto, qualquer jeito. Inteligente, né? Mas tem que ser jogar inteligente, mas pressionar, marcação firme lá em cima, não deixar o goleiro sair jogando, obrigar ele a dar balão. O Atlético tem que ter domínio, posse de bola. Isso que o Atlético tem que se impor. E, Paulo, o Atlético não jogou, né, durante a semana, ele teve a semana toda para se preparar. Pra trabalhar. O Corinthians, quarta-feira, foi até Salvador, jogou pela Copa do Brasil contra o Vitória, tem um desgaste a mais. Na quarta-feira, ele pega o Independente pela Libertadores, ou seja, o Carille já está pensando, inclusive, em algumas peças serem poupadas aqui no jogo de domingo. É um ponto positivo o atleta também, né? Lógico que é, o desgaste, lógico. O ponto forte é o Libertadores, no atual momento do Corinthians. Se ele poupar algum, aí acho que é melhor ainda para o Atlético. Agora, o Corinthians tem um bom elenco também, né? Não vamos só vai vir menos, com 3 a menos, né? Titulares e tal, mas é o Corinthians. Mas é aquilo que eu falei, sempre quando você se impõe, você sai na frente. Você não pode ficar esperando o resultado chegar, acontecer. Sai um gol a qualquer momento. Não vai sair não. Você tem que ir à luta pelo gol e pelo resultado. Paulo Roberto, eu tenho percebido, não sei se vocês vão concordar, desde o início do ano, parece que está faltando alguma coisa no Atlético para o time engrenar, né? Ou acreditar, ou acordar, até que não engrenar não, mas assim, sabe que está faltando alguma coisa? Eu não sei se são questões de reforços, eu não sei se a torcida às vezes ainda... Não sei. Não acredito. Né? Porque o Atlético não foi para a Libertadores esse ano, né? Então não teve aqui, não reforçou. A torcida esperava que se fosse, iria ter reforços, né? Até na época o Sete Câmara falou, olha, vamos aguardar se o Atlético vai para a Libertadores ou não. Não foi, parece que jogou um balde de água fria.
Não sei, parece que está faltando alguma coisa ali para alguém para poder chamar uma responsabilidade. É igual na época do Ronaldinho, poxa, chegou lá e pôs fogo na casa, né? Exatamente. Pôs fogo, pôs pilha em todo mundo. Às vezes eu sinto que está faltando isso, sei lá, alguma coisa para dar uma levantada. É aquela coisa assim, que né? a gente, às vezes eu falo, chega uma hora que o jogador tem que entender que não é o treinador, igual eu sempre canso de falar, não é o treinador que joga, gente, são eles. Então vai lá, pega os experientes lá do Galo, gente, agora ou nunca mais. Ou a gente engrena no campeonato, ou vai ficar, porque a gente perde um, ganha dois, perde um, ganha visto dois. muitos jogadores do Atlético que não estão desempenhando o potencial que eles têm. Exato. E aí tem uma irregularidade. A gente vê, de repente, um jogador começa a ir bem, aí nisso o outro cai. Então o Thiago ainda não teve chance de ter um time todo coeso, mantendo o mesmo padrão. Né? E já conhece o grupo, né? Ele já está no grupo, nós já estamos entrando no mês de maio já, semana que vem. Ele já estava, né? Ano Já passado. estava também, então, ou seja, já tem um grupo nas mãos, mas parece que falta alguém, né? Alguém para poder chamar aquela responsabilidade, dar um gás, entendeu? Olha, gente, vamos acreditar, o campeonato está começando, a gente tem chance. Parece que é tipo assim, estamos disputando tabela. E você falou em responsabilidade, e o cara da responsabilidade no Atlético hoje é Ricardo Oliveira, o pastor. Mas antes da gente ouvir o Ricardo Oliveira, eu tenho uma dica para você que se preocupa em melhorar sua qualidade de vida. Crote é uma clínica de fisioterapia especializada em reabilitação e prevenção de lesões, oferecendo atendimento de qualidade e compromisso com o bem-estar do paciente. No Crote, os profissionais são qualificados e comprometidos com a assistência no atendimento de forma humanizada. Tem uma equipe de especialistas nas áreas de fisioterapia e pilates. Atende aos convênios Unimed, Fundafeng, Saúde Caixa, Acefaz, Semig Saúde, Copasa, entre outros. Venha viver com mais qualidade de vida. Crote Fisioterapia. Telefone 3289-1235. Visite o site crote.com.br. E o atacante Ricardo Oliveira falou sobre o time do Corinthians. A gente vai pegar um time muito bem organizado, não tem maneira diferente deles jogarem, jogam assim há um bom tempo, é um time que está formado já há alguns anos, jogadores que se conhecem muito bem, e a gente vai ter que ser bem estratégico, firme diante de um time que a gente sabe que também é firme, que junta bem as suas linhas e que a gente vai ter que trabalhar bem, a gente vai ter que ter muito cuidado para não proporcionar ao time do Corinthians o que eles gostam de fazer, que é jogar nos contra-ataques com espaço, com jogadores que se movimentam muito bem. A gente está se preparando de uma forma bem controlada, organizada para esse jogo. E entendemos que é um jogo, como você mesmo falou, um jogo que é muito importante, porque é um time que é o atual campeão, é um time que, como já falei, das suas virtudes, e que se a gente ganha esse jogo, além de um golpe de autoridade, ganhando de um time como o Corinthians, a gente soma 6 pontos e aí a gente começa a estar no lugar onde nós gostaríamos de estar, né? Pois é, Leandro, ele colocou bem aí, né? Porque se o Atlético vence o Corinthians, fica com 6 pontos, já começa a crescer na tabela e mais do que nunca ganha uma grande confiança pelo nível que é o Corinthians, porque o Atlético até então, nos testes que ele teve contra grandes equipes, né? O Atlético ainda não conseguiu regular. Teve aquela vitória no primeiro jogo contra o Cruzeiro, mas perdeu o título para o Cruzeiro. Depois a gente viu aí Sul-Americana também perdeu. Enfim, é o momento da vitória. O Corinthians é o atual campeão, né? Brasileiro, vem bem na Libertadores. Campeão paulista agora. Campeão paulista, o treinador dando uma sequência boa também lá, né? No trabalho dele. E o Atlético tem que vencer dentro de casa. Depois tem a parada para a Copa. Então você tem que planejar isso aí, começar bem. Igual o Corinthians ano passado, começou muito bem, né? Tava fora da Libertadores e só tinha o Brasileiro. Ele disparou no primeiro turno. Só que esse ano não, esse ano tem a parada ainda da Copa do Mundo. Então, se eu não me engano, ainda falta 10 jogos até a parada. Então, 10 ou 9 jogos. Então, o Atlético tem que vencer dentro de casa. É o Corinthians, claro, igual ele falou, o Ricardo falou, mas é assim, pô, eu acho que o Atlético vencendo, leva a moral lá em cima, a confiança. Então, acho que é isso, o pensamento do Ricardo tá correto. Então, vamos colocar a Ana Cláudia e a participação do pessoal de casa aí, Ana. Vamos lá enviar mais abraços para quem está participando com a gente pelo Facebook e também pelo WhatsApp. Abraço para Amandil Almada, Emanuel Cris, Adilson do Dom Bosco, José Carlos do Sagrada Família, Gesiel de Birité e o Anderson Raposão. Tem uma pergunta para você, viu, Paulo? Quem faz é o Augusto do Cidade Nova. Ele quer saber se com a chegada do Emerson, se você não acha que o Patrick tem que ir para o banco. O lateral Emerson vai ser apresentado hoje à tarde lá na Cidade do Galo. Vamos ver como é que ele chega, né? O ritmo.
vestir a camisa, jogar. Não é assim também, né? Ah, o Emerson vai entrar. Não, eu acho que a gente tem que ver. Eu gostaria de vê-lo jogando realmente, ver a condição física que ele vai chegar agora no Atlético, mas é um bom jogador. Eu acho que o Atlético ganha um bom reforço aí para o Campeonato Brasileiro. Agora, óbvio que o futebol cria surpresas, né? Patrick, quer dizer, não está mal, jogando mal, não. Acho que o Patrick está... Né, mas o Atlético perde a força ofensiva com o Patrick, né? Porque ele marca bem, mas na hora de sair para evoluir para ataque, aí fica devendo. Deixa a desejar um pouco no ataque, mas ele não está jogando mal, né? De todos os 3 ali que tem, ele é o melhorzinho ali que está tendo. Então, mas calma, eu acho que a disputa é válida, né? Mas eu quero ver o Emerson vestir a camisa, aí que eu vou te dar um parecer melhor. O Vibrantinho fez uma cara assim, tá pensativo. Você não leva muita fé nessas contratações assim de jogadores que não são tão vistos ainda, porque o Emerson tá na Ponte Preta, foi convocado aí, seleção de base e tal, mas ainda não deu aquela explosão ainda. A única pergunta que eu faço é o seguinte, não tem ninguém da base que poderia subir? Ter uma oportunidade? Não é? Uhum. A gente pergunta isso. É o que a gente sempre questiona, né? Porque, gente, a base, querendo ou não, gasta muito dinheiro. Gasta. É muito investimento, não é brincadeira, não. Gasta demais. Agora, igual a América trouxe aí um jogador e um zagueiro aí, que tomou não sei quantos gols aí. O Ricardo. Poxa, não tinha ninguém lá na base do América para poder levar. Aí trouxe um zagueiro que tem um histórico de não sei quantos gols que já tomou. Entendeu? Então, assim, não tem ninguém da base. Tem coisas né? que a gente não entende. A gente não entende. É por isso que eu falo. Eu falo muito com muita gente. Gente, hoje em dia, futebol, né? Tem grandes empresários que estão aí rodando no meio. Não tem como. Né? Às vezes, se o cara tiver um bom empresário, ele joga em qualquer lugar. Vamos falar mais de Atlético também no último bloco, mas agora um recado para você que se preocupa com seu corpo. Se você se preocupa com o seu corpo e quer ficar em forma, procure a loja Ponto do Atleta. Lá você encontra as melhores marcas de suplementos alimentares nacionais e importados. Suplementos alimentares que te ajudam a ganhar massa muscular, emagrecer e criar resistência. Cuide do seu corpo, entre em forma com o Ponto do Atleta. Lá eles dividem tudo em até 6 vezes. Visite uma das lojas. Telefones e endereços na tela para você. Nós vamos um dia ainda mostrar o intervalo do programa para ver como é que os comentários aqui são pertinentes, são interessantíssimos. Enfim, vamos para um rápido intervalo e voltamos falando tudo sobre Atlético e Cruzeiro. Não sai daí!